materialize o que é o poder constituinte. Então, se o ideal é que você... Ó, eu coloquei 1º de outubro, mas eu acho que eu vou estender um pouco mais essa data, pelo menos em mais 5 ou 6 dias, viu? Viu, Jusemir? Vou estender um pouquinho mais essa data. Pelo menos aí até o dia 5, 6 de outubro. Quero ver se eu coloco dessa forma. Viu? Se tiver alguma dificuldade, vocês me trazem a dificuldade para ver se a gente consegue juntos, se nós conseguimos juntos equacionar. E vamos ao último ponto. Paulo, eu não estou em nenhum grupo, eu sou solitário, sou um lobo solitário, não consegui me associar a ninguém, eu estou sozinho. Posso fazer meu vídeo sozinho? Pode. Vou ter grande dificuldade de confeccionar o vídeo, Paulo, porque eu sou extremamente tímido. Aí você vai ter que tentar um pouco quebrar essa timidez, eu posso te ajudar um pouco nisso, mas você vai ter que ir se sobrepor, se superar. E por mais tímido que sejamos, lembre-se que é você e seu celular, se for o caso, fazendo a confecção. Ó, Amanda, pode ser um vídeo de caráter informativo, não teria problema. Você pode usar de sua criatividade. A criatividade é o caminho para o conteúdo. Qual é o conteúdo? O poder constituinte. Tem alguns autores que, quando falam de poder constituinte, eles são muito curtinhos. Eu, por exemplo, não sugeriria a ninguém estudar poder constituinte por Alexandre de Moraes, que, inclusive, é um autor que eu gosto muito, mas que não sugeriria a construção a partir dele. Entendeu? Você tem outros doutrinadores, outros nomes que vocês podem ler e tentar se apropriar disso. Tem aqui, gente, a minha conexão falhou, podemos fazer, deixa eu ver aqui o de... Tá subindo aqui um pouquinho, tá muito rápida, não tô conseguindo acompanhar o chat. Pedro Lenza, João Vitor, ele é bom, cara, ele tem uma boa densidade, você pode partir do material de leitura dele. Na nossa biblioteca virtual, nós temos muita coisa sobre poder constituinte, então dá para você ler, se apropriar. E você, quando a gente fala em poder constituinte, não é só para criar a Constituição, não, é para emendar a Constituição. Você pode simular a discussão do processo de emenda da Constituição, de como é que está sendo discutido a aprovação de uma emenda. Lembre-se que a emenda ela é discutida e aprovada com votação nas duas casas, onde em cada casa, em 2 turnos de discussão e votação, por maioria qualificada de 3/5 dos votos. Dirley Cunha, ele é muito bom também, professor, Flaviano, da Federal da Bahia, professor Dirley. Eu posso sim, ele subiu já. Onélia, que me pede para indicar algumas sugestões. Se for de bibliografia, eu tenho um material que eu coloquei no portal, Onélia, chamado Orientações Iniciais. Eu faço uma sugestão de leituras, não só jurídicas também, viu? Leituras que eu acho que vocês podem ler e desenvolver mais, melhorar o vocabulário, melhorar a escrita de cada um de vocês. Então, eu fiz uma lista bem bacaninha, bem cuidadosa, não precisa seguir na ordem. Alguns livros ali eu fiz uma sugestão, e é uma lista bem eclética. Se puderem, tiverem possibilidade, façam essa leitura. Sugeri também alguns blogs para vocês conhecerem. Depois dê uma olhadinha nesse material do portal, tá bom? Um vídeo explicando o poder constituinte. Podemos fazer o que quiser, slide, apresentação de imagem, voz. Pode, Ana. Olha, Ana, num processo de criação, num processo criativo, colocarmos amarras, colocarmos obstáculos, não é bom. Agora, lembre-se, você é uma acadêmica que precisará falar sobre poder constituinte. Como é que você vai desenvolver o poder constituinte? Ô, Elaine, você fez uma menção aqui ao livro de La Salle, Ferdinand La Salle. Que bom que você comprou, é bom ter. Eu não sei se você comprou o livro físico ou virtual. Eu sou daquele do livro físico, do tátil. Em tese, você não precisaria comprar, porque na nossa biblioteca virtual nós temos. Mas o comprar ou adquirir nos dá posse, nos dá, parece que uma vontade de, inclusive, lermos mais. Né?
Maria Paula, cheguei agora, é para fazer o quê? Ó, Paula, nós estamos falando aqui de como será o TDE, a criação do TDE, grupos que podem variar de 3 a 4 alunos, pode ser um pouco menos, um pouco mais, mas que tenhamos aí um grupo de 3 a 4 alunos, que fale-se sobre o poder constituinte, essa criação do poder constituinte. O assunto é poder constituinte, então você vai poder explorar tudo. Como é que se cria o poder constituinte, se você resolver falar do poder constituinte originário de forma mais contundente, tem muito material, ou do poder constituinte secundário, você escolherá o caminho que você adotará para produzir. Um pequeno vídeo que pode ter 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, não deve ser ultrapassado 15 minutos, porque até para que eu assista não fique chato, não fique pesado. Às vezes a gente acha que um vídeo de 10 minutos é curto, não, mas é muito longo. A gente tem que trazer, cativar, e vocês podem usar os recursos mais variados que vocês quiserem, desde teatralizar a exibição mais formal. Contudo, eu quero que você demonstre no seu vídeo a capacidade de ter entendido o conteúdo. Ser capaz de, eu domino esse conteúdo. Eu tenho a possibilidade de falar sobre ele. Se Paulo dissesse assim, abre aí o áudio, fala sobre o poder constituinte que eu apresentei o trabalho, e que você possa fazer isso com boa capacidade intelectual, que você consiga nutrir isso. Flaviano, vídeo no mínimo de 5 e no máximo de 15 minutos, não é isso, professor? Eu não quero ser rigoroso no sentido de dizer 5 minutos no mínimo, 4 minutos e meio, 4 minutos e 40 segundos. Eu não quero o rigor, mas que varie entre esses extremos, 5 e 15 minutos. Pois bem, o vídeo ele pode ser enviado pelo portal AVA, pelo portal Dominus. Eu só vou verificar hoje, mas não, amanhã com o TI, para ver se existe alguma impossibilidade de postagem. Isso, Adriana. É o primeiro trabalho como TDE, como trabalho de docente efetivo. Precisa que todas as pessoas do grupo falem. Manu, eu acho extremamente necessário que as pessoas, de alguma forma, se exibam, se mostrem nesse vídeo. Porque senão, um vai ser redator, vai ficar somente como cinegrafista, perde muito. O ideal é que a gente não tenha um sanguessuga no grupo, viu? E todo mundo, de alguma forma, participe, se envolva. Infelizmente, a gente sabe como é que um pouco funciona quando tem aquele que é um pouco mais descansado. Mas depende de cada um. Claro que se 3 quiserem proteger um, eu nunca vou descobrir. É muito difícil eu descobrir que 3 trabalharam, não, se vocês quiserem proteger um colega que não quis produzir, não se envolveu, não tem como. Compreende? Não entendi muito. Ana Luísa, eu vou dar uma situação de sugestão. Primeiro, você entende que deve ser feito um vídeo. Primeiro ponto. Sobre o que deve ser feito esse vídeo. Segundo ponto. Poder constituinte. Como é que você deve construir a sua produção, o seu vídeo? Você pode simular uma sugestão de alguém, eu, sem criatividade, viu? Eu não sou detentor da maior criatividade. Mas eu posso simular aqui agora uma aula, eu estou com o meu grupo, 3 alunos meus, eu sou o 4º elemento do grupo, eu simulo a aula, onde os meus alunos já me farão uma pergunta e eu darei as respostas. Entendeu? Onde um de vocês já me faz a pergunta, eu dou a resposta, ele faz uma réplica em cima disso. Compreende? Um exemplo. Um segundo exemplo. Eu posso fazer uma apresentação como se uma emenda constitucional tivesse sido aprovada, sem respeitar as regras do poder constituinte originário. E alguém defendendo ou acusando esta emenda constitucional de ser irregular. E aí ele defende por que é que seria irregular.
e um outro no sentido de argumentar como se fosse um colóquio. A gente pode fazer como se fosse uma discussão, um embate, duas pessoas de um lado, duas pessoas de outro. Devemos criar uma nova Assembleia Nacional Constituinte e reescrever a Constituição? É isso possível? Quais são os caminhos para que a gente consiga fazer isso? Quais são os nortes para que a gente construa essa nova Constituição? É possível em 2025 fazermos uma nova Constituição? Constituição do zero? Isso é manifestação do poder constituinte secundário, desculpa, originário? Quem me esqueci o nome de uma das meninas que me disse que comprou o livro de Fernando La Salle. Fernando La Salle vai dizer que o povo não constrói nada, que a escrita de uma Constituição é influência de terceiros. Será que você consegue explorar quais seriam esses terceiros criando esse novo texto? Ó, Eduarda, sim, você que explica, a forma de explicar, a forma de conduzir. Agora, vamos lá. Quando você chama de vídeo explicativo, uma coisa, Eduarda, que não pode ser admitida. Você filmar um colega lendo sobre o poder constituinte. Compreende? Alguém para aqui e começa a ler. Poder constituinte é não sei o que, não sei o que. Me filma aí, viu? É não sei o que, não sei o que. Tá filmando? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, não é nessa linha. Entendeu? No vídeo você não precisa necessariamente aparecer, mas você tem que mostrar e trazer para mim o que é o poder constituinte. Agora lembre-se, Ana, só vai ser o áudio é rádio. Então, uma conversa dentro de uma rádio, eu consigo entender boa parte dos assuntos. Você vai fazer como se fosse um áudio, você pode usar, Adriana, slide, entendeu? O slide ele pode ser utilizado como pano de fundo, mas não deve ser o principal, entendeu? Tem muita pergunta aqui que eu acabei, acho que pulando, de algumas mensagens aqui. Vamos fazer o seguinte, para me organizar, e se der um branco na hora... Esse medo, Suzane, eu tenho e tive toda a minha vida. Quem trabalha com palavra, quem se expõe diante de um público, sempre tem um receio de que tudo dê errado. É o natural, entendeu? Maria Natália, não há necessidade de um outro material, uma outra construção. Se você quiser fazer apenas para auto-organização, você pode. Eu vou aproveitar, como eu não estou conseguindo pegar todas as perguntas aqui do lado, vamos fazer o seguinte. Os líderes das turmas, eu vou pedir a gentileza dos líderes fazerem uma relação de perguntas, de dúvidas. E essa relação de dúvidas, você, líder, me pergunta e eu te respondo. Você pega a relação de suas perguntas, de suas dúvidas, me pergunta, você pode escrever depois, eu vou respondendo, para você representar a sua turma. Eu acho que vai ficar bem bacana. Entendeu? Eu acho que, Paulo, é como eu dizia um pouquinho antes, a data de entrega seria 1º de outubro, mas eu vou estender, eu devo estender mais alguns dias aí essa data de entrega. Priorizem-se para 1º de outubro, mas vamos tentar estender um pouquinho mais, tá bom, gente? Pois bem, deixa eu voltar agora à nossa linha de raciocínio. Eu vou pedir uma gentileza. Quem dentre vocês já pegou a lista de exercícios que está no portal para dar uma olhadinha? Não, Juscelino. Não tinha um trabalho para entrega hoje. Na verdade, a entrega foi na segunda-feira, relacionada ao caso da nacionalidade. Entendeu, Juscelino? Eu já peguei a lista de exercícios, professor Humberto. Pronto. Eu quero corrigir algumas questões dessa lista. Quem não fez, não tem uma noção, não chegou a ver, porque ficou um pouco em cima. Faz assim, viu, Ana? Como eu disse, quaisquer dúvidas e tal, vamos tentar centralizar na figura do líder.
e o líder passa para mim. Porque está subindo bem rapidinho, aí eu não vou conseguir responder de todo. É o que eu disse, ela. Eu vou estender a data, entendeu? Mas não cheguei a responder. Não tem problema não, Vanessa. Eu quero discutir as questões, as proposições com vocês. Eu quero que vocês tenham um amadurecimento de nossas questões. Tá bom? Não, Ana. Não consigo. Imagine que são cerca, talvez, aí de 100 alunos. Se cada aluno escrever uma página e meia, eu tenho quase 150 páginas para a leitura. Eu corrigi em torno de 25 até então. Entendeu? Oi, professor Paulo. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Professor, na realidade, eu estou com dúvidas ainda. É porque eu perdi algumas aulas e aí eu ainda não me atualizei. Mas, assim, tinha um trabalho para entregar na segunda-feira e hoje também. Você pode tirar essa dúvida para mim? Posso, Jusemir. Isso aí, na verdade, foi das primeiras semanas de aula. Eu falei do caso de um casal de estrangeiros que adota, um casal de brasileiros que adota uma criança no estrangeiro. Se essa criança deve ser considerada brasileiro nato ou naturalizado. Você lembra disso da aula, não? Ah, sim, agora eu estou lembrado, professor. Desculpa, eu me perdi aqui. Agora, o senhor ainda vai passar a entrega desse trabalho? Não, foi segunda-feira. O prazo. Não é assim, não é uma atividade de nota não, viu, Juscelino? Para você não ficar temeroso. É uma atividade para ganhar um livro de direito constitucional. Viu? Tudo bem, professor. Tudo bem, tudo jóia. Tá bom, Juscelino, valeu. Valeu, meu amigo. Bem, ó, gente. Aniversário. Valeu, obrigado, meu irmão. Bem, gente, então vamos lá, dar um upzinho aí, vamos retomar o nossos conteúdos, viu? Eu vou compartilhar com vocês uma tela para vocês terem uma noção, tá bom? Do que a gente vai passar a falar aqui agora. Deixa eu dividir isso aqui com vocês, 2 segundinhos só, viu? Subir só um pouquinho aqui, 2 segundos só. Já falo com vocês. Lembrar que na última aula nós falávamos de classificação das normas constitucionais. Classificação das normas constitucionais, normas plenas, contidas e limitadas. Lembram-se disso? Normas plenas, contidas e limitadas. Vamos seguir só um pouquinho agora e eu vou falar de classificações da Constituição, para a gente ter um outro norte. Vou compartilhar essa tela com vocês, 2 segundinhos só, viu? Bem, deixa eu ver se consigo aqui logo. Vocês conseguem visualizar a tela, gente? O compartilhamento? Ainda não, professor. Conseguem? Agora sim. Sim, sim. Pronto, perfeito. O que seria as classificações da Constituição? Olha, é comum nós tentarmos entender as constituições e classificarmos. E classificá-las segue alguns requisitos. A primeira ideia é classificarmos as constituições a partir do seu conteúdo, do que está escrito no texto constitucional. E os textos constitucionais, eles podem ter conteúdo formal ou conteúdo material. Para você bem entender esse conceito, é necessário que, antes, você consiga identificar o que deve ser matéria constitucional
o que é realmente o conteúdo de toda e qualquer Constituição, independente do lugar em que você esteja. Vou interromper aqui o compartilhamento, 2 segundinhos. Só voltar aqui a minha câmera. Ops, aí. Bem, gente. Então, primeiro é entendermos o que exatamente é matéria constitucional. O que eu mostrei para vocês um pouquinho antes é, enquanto classificação das constituições, classificá-las pelo conteúdo, e quanto ao conteúdo, seriam 2 tipos, constituições formais e materiais. Mas a pergunta é, o que é matéria constitucional? O que em uma Constituição deve existir? Qual o conteúdo? Isso, inclusive, já verbalizei em algum momento em uma de nossas aulas com vocês. O que é matéria constitucional? O que deve se encontrar em um texto constitucional? Pode ser a Constituição brasileira, pode ser a Constituição alemã, mas o que é conteúdo da Constituição? Antes mesmo, eu gostaria de lembrar a vocês que o conteúdo da Constituição, claro que pode variar de um país para outro, inclusive dadas as próprias influências desse país. Quando o país ele tem uma influência presbiteriana, quando ele tem uma influência católica, quando ele tem uma influência muçulmana, ele tem o seu texto legal, o seu texto constitucional, refletindo essas respectivas influências. Mas a gente sabe que, independente de termos essas influências variáveis, existe um núcleo, existe uma espinha dorsal. Imaginem, meus colegas, por exemplo, a Constituição de 1918 da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Interessante que o título dessa Constituição era assim, ó, Constituição do povo trabalhador e explorado da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Olha o título do texto constitucional. Constituição do povo trabalhador e explorado. Compreenderam? Dizer isso, dizer que é uma Constituição do povo trabalhador e explorado, a gente sabe que o núcleo ali tem essa influência socialista muito forte, ou comunista muito forte. Mas o que toda Constituição deve trazer no seu texto? O que é matéria constitucional? Aí eu começo a lhes apontar essas matérias. É matéria constitucional se falar da organização do Estado. Gente, não esquece, viu? Isso que eu estou colocando aqui. Toda Constituição deve tratar da organização do Estado. Vocês têm noção do que é organizar o Estado, gente? Organizar o Estado, eu costumo dizer que é olhar o Estado de cima para baixo. E olhando o Estado de cima para baixo, dizer o que é a atribuição de cada um. Olha, município, sua atribuição vai ser essa, essa e essa. União, sua atribuição será a criação de universidades federais. Municípios podem criar universidades municipais? Não. Você tem universidades estaduais e federais, mas você não tem universidades municipais. O município poderá criar? Depende. Se autorizar, poderá haver a criação de uma universidade municipal. Quando eu organizo o Estado, eu vou dando as competências e respectivas atribuições de cada uma delas.
Eu vou dar as atribuições e competências. Eu organizo o Estado quando eu digo como é que os tributos serão arrecadados. Imagine, gente, que o Estado por si só não gera riqueza. O Estado, ele, em regra, é um grande arrecadador de impostos. Inclusive, tem alguém aqui nessa nossa sala de aula que é do município de São Gonçalo dos Campos, aqui vizinho de Feira de Santana? Tem? Tem alguém? De São Gonçalo? Não? Então, falarei mais claramente. Imagine quando eu digo que o Estado é um grande arrecadador de impostos e tributos. Não sei se vocês sabem, mas uma parte do centro industrial do Subaé tomba ali, uma parte está vinculada à Feira de Santana, a outra parte está vinculada ao município de São Gonçalo. Há 3 anos atrás, eles cobravam um IPTU de R$600 de lá de algumas indústrias. Depois, no ano seguinte, aumentou para 800, depois para R$2.000. Aí agora, esse ano, que é ano eleitoral, não sei, uma das empresas que a gente advoga recebeu a cobrança de IPTU, saiu de R$2.000 para R$32 ou R$34.000. Imagine, gente. Isso é vedado expressamente, pelo texto constitucional, é de graça. Essa majoração de tributos. Compreenderam? O Estado, ele é um ótimo arrecadador, mas ele não é um gerador de riquezas. Em regra, ele não produz riqueza, como regra geral. Mas quando eu organizo o Estado, eu tenho que dizer como é que o dinheiro vai ser arrecadado e do dinheiro arrecadado, como é que ele vai ser gasto. Inclusive, eu tenho, por força constitucional, eu digo o mínimo que deve ser utilizado em cada ato de arrecadação. Ó, do que for arrecadado pelo país, X% tem que ir para a educação. Pode colocar mais? Pode. Mas o mínimo tem que ir para a educação, o mínimo tem que ir para a saúde. E eu vou estabelecer os mínimos que nós deveremos usar. E isso é a organização, meus colegas, olhando de cima para baixo, do Estado brasileiro. É como ele deve fazer a gestão do recurso. Eu concordo, Lucas, que ele é um péssimo gastador, mas a própria Constituição tem, no artigo 37, um macetezinho aqui para vocês, ó, tem 5 princípios na cabeça do artigo 37, que podem ser resumidos nessa palavrinha, LIMP. LIMP significa legalidade, princípio da legalidade, significa impessoalidade, significa moralidade, significa publicidade e significa eficiência. É um péssimo gastador porque ele é ineficiente, ele não tem eficiência. Ó, Lucas, e nós temos um grande problema de formação cultural. Imagine, meu filho mais velho tem 10 anos. Eu dou a ele R$5, em pouco tempo evapora esse dinheiro. E eu pergunto, ô filho, como é que você gastou esse dinheiro? Ô pai, nem lembro direito, eu comprei um doce, aí depois fui comprar um chiclete, peguei lá um geladinho, acabou. Então ele gasta o dinheiro dessa forma, e ele é péssimo gastador, porque não foi ele quem produziu os R$5, a riqueza. Ele é um receptador do dinheiro. E é assim o Estado. O Estado é muitas vezes como uma criança de 10 anos que não produz o dinheiro, mas o dinheiro lhe chega às mãos. E, como tal, é péssimo gestor desse recurso. Compreendeu o que eu disse? Péssimo gestor desse recurso. Agora, a Constituição nos diz como deve ser feito, nos dá os princípios dessa organização.
infelizmente, não é praticado no dia a dia. E um dos motivadores é humano. E eu poderia dizer mais, gente. Todos nós dessa sala de aula, da sala de aula de hoje, imagine, eu tenho aqui na sala de aula 77 pessoas presentes no momento. Não sejamos hipócritas, viu, gente? Não sejamos hipócritas. Vamos ser humanos. Porque quem vai para uma posição de governador, de prefeito, de gestor, saiu dentre nós, viu? Saiu entre aqui nossa existência. Imaginem que cada um de vocês, se você recebe o dinheiro sem o seu suor, você gasta o dinheiro do outro com mais facilidade. Quando é seu próprio dinheiro, fruto de seu suor, o seu gasto é mais contido, é mais preocupado. O Estado está gastando o dinheiro do outro, pô. Imagine, cai nas contas do prefeito por repasse do governo federal, todo mês 3 milhões. Dependendo do município, pode variar para 8 milhões, 5 milhões. Isso é uma variação muito grande. Mas cai ali nas mãos do prefeito, pô. Imaginem, gente, com a liberação dos recursos de pandemia. Quantos prefeitos pessimamente utilizaram esses recursos de pandemia? Imaginem, foi feito aqui no Nordeste uma coalizão do Nordeste para a compra de respiradores e tal. 40 e tantos milhões de reais foram pulverizados. Puf. Ninguém se responsabiliza. Ah, porque eu comprei de uma importadora, a importadora foi presa. Ah, porque o secretário aqui da Bahia não conhecia bem. Meu Deus, a gente não pode aceitar isso como natural. Existe um grande equívoco na gestão e isso, no consórcio do Nordeste, a expressão utilizada exatamente, Paulo Henrique, foi exatamente essa, o consórcio do Nordeste. Isso é para além do lamentável. Mas quando nós organizamos o Estado, o problema é que nós damos ou demos no texto constitucional muitas liberalidades na gestão do dinheiro público. Organizar o Estado foi permitido que se fizesse dessa forma. Agora, de que forma podemos coibir isso futuramente? Aí entram vocês, viu? Estudantes de direito, para sugerirem alterações ao texto constitucional. Ou como emendas, ou como futuras constituições. Somos nós, os seres pensantes, que devem articular as mudanças. Quais mudanças? Em que sentido? Como inibir? Como melhorar? O que deve ser realmente produzido? Como fazê-lo? Nós não estamos ainda, nós não temos ainda esse amadurecimento que precisaremos construir. Mas eu perguntava, e para que vocês não percam, o que é matéria constitucional? Matéria, conteúdo constitucional é isso. É falarmos da organização do Estado, como o Estado se organiza. Mas não só. Um pouquinho antes, alguém também colocou aí. Organização dos poderes. O que é a organização dos poderes? Toda a Constituição tem que dizer quem é que vai julgar as causas. Quem é que vai fazer as leis? Quem é que vai ter poder para fazer leis? Quem vai ter o poder de ser o presidente da República? E aí a Constituição tem que dizer, esse cara vai ser eleito como? Por votação proporcional ou majoritária? Consideram-se os votos brancos e nulos ou não se considera? Vamos ter segundo turno ou nunca terá segundo turno? Isso é organizar os poderes. Inclusive, eu oriento de quando em quando artigos de TCC que discutem o chamado ativismo judicial. Quem estiver estudando a interpretação da Constituição pode vir a encontrar conceitos relacionados ao ativismo judicial, em que o judiciário diz, pô, o prefeito não está fazendo, o governador não está fazendo. Então vamos lá e vamos atuar. A lei não foi escrita,
o judiciário vai lá e atua para resolver o problema. Então, toda a Constituição, meus colegas, tem que falar, tem que trazer a organização do Estado, a organização dos poderes. Toda a Constituição tem que falar de seus princípios fundamentais. Aí, uma pausa maior. Fundamentais. Alguém dentre vocês sabe quais são os nossos princípios fundamentais? Quais são os princípios fundamentais do Brasil? Os 4 primeiros artigos da Constituição. Quem respondeu? Soberania, dignidade humana. Isso. Quais são os princípios fundamentais dos artigos 1º ao 4º? Esses são... Olha, criança! Ué, Soberania. Fugiu. Quais são os princípios fundamentais? Aquilo que vem elencado nos 4 primeiros artigos da Constituição. Moisés, você está falando do artigo 1º, mas eu quero mostrar para vocês os artigos fundamentais, os princípios fundamentais, relacionando-os da seguinte forma. Eu quero que você entenda que o artigo 1º fala quais os fundamentos do Brasil. O artigo 2º nos dirá quais os poderes. Vou colocar poderes em maiúsculo. Quais os poderes. O artigo 3º de nossa Constituição falará sobre quais os nossos objetivos. Quais os objetivos? E o 4º artigo da Constituição nos falará como o Brasil se relaciona internacionalmente. Esses são, meus colegas, os nossos princípios fundamentais. Professor? 4 artigos. Como o Brasil se relaciona com o prof. Hã? Como o Brasil se relaciona... Repete aí para mim. Como o Brasil se relaciona... Internacionalmente. Internacionalmente. Ah, Lorena, é? Lorena. isso. Gostei de ver, Lorena. Você e Humberto foram os 2 que abriram aí o vídeo para eu poder saber quem é quem. Eu estou falando aqui com nomes soltos e palavras soltas. Tava fazendo o processo de desinfecção de coronavírus ali. Bem, valeu, grande Humberto. Você pode repetir os 4, por favor? Repito sim, Idila. Quais são os nossos princípios fundamentais? Olha, eu coloquei também no chat, aqui do lado, viu? Quais são os princípios fundamentais do nosso país? Odila, eu não sei se você está conseguindo me ver também ou só me ouvir, mas eu vou aqui só abrir a Constituição. São os nossos 4 primeiros artigos. Do artigo 1º ao artigo 4º, eu tenho os princípios fundamentais. Isso é título 1º da Constituição. Depois vem título 2º. Título 2º. O que dizem os 4 primeiros artigos da Constituição? O que dizem os 4 primeiros artigos? Primeiro artigo, quais os fundamentos? Bem rapidamente. O que é o fundamento? Quais são os fundamentos do Brasil? Dignidade da pessoa humana, soberania, cidadania, livre exercício do trabalho, livre iniciativa, o pluralismo político. Só fazer uma ressalva, viu, gente?
Pluralismo político significa dizer que nós devemos permitir a multiplicidade de representação. Por que eu estou falando sobre isso? Porque certa feita eu ouvi alguém dizer assim, pô, a gente tem às vezes quase analfabetos ou semi-analfabetos numa representatividade política. Isso não é o melhor. Ter quase analfabetos não é bom. Mas talvez, para o país em que estejamos, ainda necessário. Não estou dizendo que é analfabeto, longe de querer dizer isso, mas eu lembro quando o Tiririca foi eleito deputado, e houve uma enxurrada de críticas e tal, e eu sempre dizia, ele foi eleito porque nosso país é plural. Eu vou votar em quem ama a educação. Vai aquele votar em quem ama o lúdico, o caricatural, o teatral. Mas a gente precisa de multiplicidade. Não seria mais legal se todas as pessoas da política tivessem curso de direito? Ia ser muito, muito bom. Não sei, por sinceridade, sabe, Ana? Eu acho que isso poderia engessar. E quando eu falei de Tiririca, Tiririca é do mundo circense. E sendo do mundo circense, ele propôs e foi aprovado um projeto de lei em que as crianças do mundo do circo, que saem de uma cidade para outra, imagine, quem acompanha o circo sabe que o circo passa 2 meses numa cidade, 3 meses na outra, 2 semanas na outra, e a criança às vezes é matriculada numa escolinha, fica ali 2, 3 meses, depois tem que ir para outra. Só que ela muitas vezes não consegue concluir o ensino regular. E aí Tiririca conseguiu a aprovação de um projeto de lei que obriga as escolas a fornecerem a certidão de transferência imediatamente, e ainda que não tenha certidão de transferência, obriga a outra a recepcionar com mais tranquilidade, com mais celeridade. Eu jamais proporia um projeto de lei como esse, porque eu não conhecia essa realidade. Mas ele propôs por conhecer. Então, a gente precisa de um país plural nesse sentido. Compreende? Então, a pluralidade é necessária. São fundamentos de nosso país. É artigo 1º. Artigo 2º. São poderes harmônicos e independentes entre si. O executivo, o legislativo e o judiciário. São harmônicos e independentes. Isso é o artigo 2º. Um não pode interferir na gestão do outro. Essa é a primeira regra. Terceiro artigo da Constituição. Quem puder, por gentileza, pega o 3º artigo da Constituição, copia e cola aí para mim e coloca no chat para todo mundo visualizar. O que é o 3º artigo? São os objetivos que nós devemos alcançar. Construir uma sociedade livre, justa, igualitária. Seria desigual o acesso ao ensino superior e completamente privilégio de uns. Bem, vamos lá. Olha o que diz Tiago, o que nos traz Tiago. O artigo 3º. Quando você observa, e eu quero que vocês todos estejam atentos aí, por gentileza, são objetivos da República Brasileira. Constituem objetivos fundamentais. Eu vou fazer uma pergunta sobre esse artigo. Observem. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Rapidinho, Amanda, e os demais. Segura só um pouquinho a colocação de mensagem, gente. Só para a gente segurar o artigo. Tá bom? Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. O que existe em comum na ideia de objetivos do artigo 3º? Vocês conseguem visualizar? Coloca novamente aí para mim, Tiago. O artigo 3º. Show de bola. O que existe em comum? Vocês estão olhando aí o artigo 3º, visualizem com calma. O que existe em comum? Oi? Por
Porque assim, quando se fala do objetivo, talvez você, não sei se seja por esse caminho. Tá entendendo? Repete para mim aí, Dylan. A questão do que o senhor está pedindo aí, a questão dos verbos seria isso? Porque assim, os objetivos, quando a gente vai construir um texto, tipo uma monografia, algo assim, aí tem os objetivos, aí sempre é com verbo no infinitivo, não é isso? Não sei se seria Exatamente. essa questão aí. Mais uma vez, agradecido aí pelo abrir a imagem, saber quem é quem. Exatamente isso. Observe o artigo 3º. Todos os verbos que iniciam os incisos estão na forma infinitiva. Construir, garantir, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos. Em outras palavras, gente, por que é o objetivo? Olha para cá. É aquilo que deve ser alcançado por nós. É aquilo que deve ser buscado. Nós buscamos construir uma sociedade, garantir o desenvolvimento, erradicar a pobreza. Uma certa feita, me perguntaram isso, e eu hoje eu não espero nem perguntar. Hoje já dou a resposta. No inciso 3º da Constituição está dito: erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. E aí me perguntaram: ô Paulo, por que reduzir as desigualdades e não acabar com as desigualdades? Por um motivo simples. Em um país capitalista, meus amigos, meus irmãos, não se acaba a desigualdade porque nós somos distintos, diferentes uns dos outros. Eu tenho minhas vaidades, vocês as de vocês. Se todo mundo ganhasse aqui 10 mil reais como um bom salário, durante 5 anos, tenha certeza, meus irmãos, ao final de 5 anos, todo mundo ganhando o mesmo salário, ia ter gente endividada. Ah, mas talvez porque ele tenha filhos. Não, ele está endividado porque ele é vaidoso, comprou muita coisa, não teve como pagar e se endividou. Vai ter aquele que é, suvina, vai guardar todo o dinheirinho durante 5 anos, 10 mil reais e vai multiplicar o patrimônio. Vai ter um outro que não vai estar nem falido, nem bem. É como se nem tivesse recebido esses 10 mil reais. Em outras palavras, você não acaba com desigualdades porque os seres humanos são dotados de individualidades. Cada um com suas individualidades, você não acaba. Compreenderam? E eu dizia, quais são os princípios fundamentais? Eu também, viu, Amanda? Para gastar, eu faço milhões de cálculos, viu? Então, observem. O que nós temos? Princípios fundamentais. Então, todo o texto constitucional. O que é conteúdo? Não, nego, não é avareza, não. É cálculo, é contenção, é saber o suor. Soltou logo, ó, avareza. Bem, pergunto. E hoje mesmo eu saí de casa chorando. Ele disse: meu pai, o senhor no dia do seu aniversário não vai ficar comigo, eu vou ficar triste e tal, não sei o quê. Pra eu não ficar triste, você me dá 10 reais? Eu falei: não dou. Pode chorar, passa um dia triste aí dentro de casa. Isso não mata, não. Quando eu chegar em casa, se eu lhe ver chorando porque não lhe dei os 10 reais, eu vou estar feliz da vida, tá vivo, tá bem. Enfim, mas eu não sou suvina, não. Eu até dou um pouco além do que eu acho que deveria dar. Né? Minha época de menino, quando eu arrumava qualquer 10 centavos, 20 centavos para comprar um geladinho, era uma alegria da peste. Eu saía correndo, batia na casa de Dona Anice. Dona Anice é uma senhora que vendia o geladinho. Eu pegava ali, cruzeiros na época, batia na janela e gritava: Dona Anice, despacha aqui! Aí ela vinha despachar. Era uma... Tá no mudo, professor. Eu acho que bateu no mudo aí. Tá no mudo.
Tá no mudo, prof. Eu acho que ele Professor, tá no liga mudo. o microfone. Valeu, gente. Perdão, eu me empolguei. Devo ter batido a mão em algum lugar aqui. Vai ter que repetir de novo. Na verdade, eu estava economizando o microfone, se é que vocês entendem. Pois bem, o que nós temos como núcleo de uma Constituição? Conteúdo constitucional. Organização do Estado, organização dos poderes, princípios fundamentais. O que mais? A ordem, vou escrever aqui, da ordem econômica e tributária. Da ordem econômica e tributária também, meus colegas. Então, observem que isso é núcleo de uma Constituição, é uma Constituição material, pô. É a matéria constitucional. Agora, se isso é matéria constitucional, núcleo de uma Constituição, e quando uma Constituição coloca direito de família? E quando uma Constituição, no seu texto, fala sobre direito penal, direito previdenciário? Ah, sim, peraí, rapidinho. Ainda como matéria constitucional, os direitos fundamentais é também conteúdo de qualquer Constituição. É matéria constitucional. Mas vejam, e quando se fala de direito previdenciário, direito do trabalho, num texto constitucional, quando se fala sobre direito de família, é ainda núcleo de uma Constituição? Não, meus colegas. Não é mais núcleo de uma Constituição. Aí, o conteúdo estará na Constituição, tem forma constitucional, mas não é matéria constitucional. Se vocês puderem, quem puder, por gentileza, pega aí o artigo 7º da Constituição, copia e cola aqui no chat para mim, para que todos possam visualizar. O artigo 7º do texto de Constituição. Eu quero que vocês leiam o artigo 7º comigo. Um de vocês para colocar aí e me fazer essa gentileza. Acharam? Se não, eu pego aqui e já coloco. Posso? Não posso o quê, Adriana? Posso sim. O que não é matéria constitucional? Ó, Adriana, é aquilo que está fora dessas discussões que nós fizemos até então. Eu vou te mostrar algo que não é matéria necessariamente de Constituição, mas está na Constituição. Observe. Eu vou pegar aqui, ó. Ops. Não sei se vocês conseguem visualizar aí o que Maria Natália colocou para a gente. Ó. Observem. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social. Inciso 1º. Relação de emprego protegida contra a despedida arbitrária. Vai acompanhando, viu, Adriana? Inciso 2. Seguro-desemprego. Inciso 3. Fundo de garantia, FGTS. Salário mínimo. 5. Piso salarial. 6. Irredutibilidade do salário. Se alguém entra na minha sala agora, entra aqui e diz assim, pô, entrei na sala errada. Vai dizer que é uma aula de direito constitucional ou uma aula de direito do trabalho? Porque o artigo 7º é só direito trabalhista. Não fala de outra coisa, pô. Só direito trabalhista. Em outras palavras, não seria conteúdo de uma Constituição. Mas já que está na Constituição, adquiriu forma constitucional.
A pergunta seria, ô Paulo, então, se não é conteúdo de uma Constituição, por que se colocou assuntos outros no texto? Por um motivo. Se esses direitos trabalhistas estivessem somente nas leis ordinárias ou leis complementares, não teriam a mesma força de obrigação que tem a Constituição. Quando alguém diz assim, ó, não, pô, esse direito está na Constituição, parece que tem uma blindagem maior porque é o maior texto de um país. Se está na Constituição, então vamos dar uma respeitabilidade maior. Compreenderam? Se não estiver inserido na Constituição, não se classifica como matéria constitucional. Não necessariamente isso, Adriana. Porque esses assuntos estão na Constituição. Mas por que não se classificam necessariamente como matéria constitucional? Para você entender isso, tem que se perguntar, peraí, o que é uma matéria constitucional? O que é conteúdo da Constituição? Aí, para você saber o que é conteúdo. Conteúdo constitucional é formas de organização do Estado, organização dos poderes, princípios fundamentais, direitos fundamentais, ordem econômica e tributária. Isso que é Constituição. Isso você pode estar em qualquer país do mundo e eles vão falar sobre esses tópicos. Isso é conteúdo material de uma Constituição. Direito de trabalho, não. Direito de família, não. Direito previdenciário, não. Então, quando você insere numa Constituição outros assuntos além da matéria constitucional, passa a ter aparência, forma de Constituição, com as mesmas proteções constitucionais. Compreendeu o que eu disse? Com as mesmas proteções constitucionais. Vou voltar a compartilhar aqui a nossa tela anterior, para vocês visualizarem. Ó. Então, quanto ao conteúdo, nós podemos ter constituições formais ou materiais. Quanto à forma, como elas se apresentam, as constituições elas podem ser escritas ou não escritas. O que é uma Constituição escrita? A nossa, por exemplo. Nossa Constituição tem 250 artigos. O que é uma Constituição não escrita? Uma Constituição não escrita é aquela chamada de costumeira, consuetudinária, baseada nos costumes. Só que mesmo essa que a gente chama de não escrita, ela tem 5 ou 10 artigos, ou 15 artigos. O que diferencia não é o fato de não ter nada escrito. Tem escrito sim, mas são pouquíssimos artigos, 8, 9, 10 artigos. Diferente das constituições chamadas de escritas, tem 200 artigos, 250 artigos, 180 artigos. Professor Paulo. Pois não. Antes da gente se distanciar muito da classificação quanto ao conteúdo, nossa Constituição, ela determina alguns temas, algumas matérias que só podem ser discutidas por regra constitucional, mas ela também estabelece a forma de se legislar a matéria constitucional, né? Quando ela mostra lá como é que se faz uma emenda ou uma esqueci o nome da outra lei, da outra legislação. Do ponto de vista do conteúdo, nossa do ponto de vista do conteúdo, repete aí um pouquinho. Do ponto de vista do conteúdo, nossa Constituição ela é formal ou ela é materialmente constitucional? Nossa Constituição é formal. Ela não é uma Constituição material, é uma Constituição formal. Entendeu? Uhum. Uma Constituição formal. Da mesma forma, nossa Constituição ela é escrita. Quanto ao modo de elaboração, nossa Constituição ela é dogmática. Quanto à origem, ela é uma Constituição popular, democrática. E quanto à estabilidade ou alterabilidade, ela é rígida. Aqui está errado aqui, deixa eu até corrigir isso aqui, ó. Flexíveis, deixa eu... Quanto a...
Ô, professor, A quanto à extensão, 2 segundinhos só, viu? Uhum. Quanto à extensão, 2 segundinhos só, viu? Quanto à extensão, ela será sintética ou analítica. A nossa Constituição, compreendeu? A nossa, ela é uma Constituição analítica, rígida, popular, dogmática, escrita e formal. Mas vamos voltar ao conteúdo, desculpa, à forma de constituições escritas e não escritas. Quem foi que me chamou? Fui eu, Suzane. Ô, professor, Aí, quanto à origem, ela é promulgada, né? Isso, exatamente. Pode ser popular. Oi? Só voltando aí quanto ao conteúdo, que eu fiquei ainda na dúvida. Nós tratamos aqui de forma até extensa com relação à matéria. Desculpa. Está me ouvindo? Eu ouvi cortado. Eu vou te pedir para falar só um pouquinho mais devagar, pode ser? Pode sim. Quanto ao conteúdo, nós tratamos da matéria, né? Isso. Nós não tratamos diretamente das formais. As formais é a mesma matéria, se confundem, é isso? Se misturam. Nas constituições formais, você tem o conteúdo que deve ter a Constituição, mas se acrescentam outros conteúdos. Entendeu o que eu disse? As formais seriam o que exatamente, professor? As formais seriam o que exatamente? As formais são constituições que trazem um conteúdo mais extenso e para além do núcleo de uma Constituição. Primeira coisa que você deve ter em mente é qual o núcleo? A Constituição vai lá, rigidamente. Só deveria falar de organização do Estado, organização dos poderes, direitos fundamentais, princípios fundamentais. Pronto, acabou. Isso seria matéria. Se acrescentar outros conteúdos, aí ela será formal. Entendeu o que eu disse? Entendi. Uma vez que você insira novos conteúdos, você passa a ser formal. Quanto às constituições escritas e não escritas, quanto à forma, à aparência, as escritas elas têm um quantitativo de artigos muito maior. As não escritas, um quantitativo de artigos infinitamente menor, e as não escritas, elas são baseadas nos costumes. São constituições consuetudinárias. Quanto ao modo de elaboração, as constituições dogmáticas, elas são construídas, baseadas em princípios estruturantes. Por exemplo, vou construir uma Constituição baseada na legalidade, no princípio da legalidade, ou princípio da dignidade da pessoa humana, ou no princípio da isonomia. Você cria nortes principiológicos, que seriam vistos como dogmas. As constituições históricas, elas são baseadas na lenta evolução da sociedade ou da própria humanidade. As constituições de caráter histórico. As constituições, na sua origem, elas serão ou populares, de caráter democrático, ou elas serão fruto de uma imposição, de uma outorga, como a Constituição de 1824. Ou populares, como a de 88. Contudo, é interessante notarmos a estabilidade. Estabilidade também é chamada de alterabilidade. Quanto à estabilidade ou alterabilidade, a possibilidade de uma Constituição ser mais ou menos facilmente modificada, alterada. Como é que você altera a nossa Constituição? Puxa vida, é um processo dificílimo. Apesar de nós termos uma média de 3 emendas constitucionais por ano, a nossa Constituição, alguns doutrinadores nem chamam de Constituição rígida. Preferem chamar de Constituição super rígida. Dada a dificuldade, só para você propor uma emenda.
Quem pode propor uma emenda? Um terço da Câmara ou do Senado, ou mais da metade das assembleias legislativas, por maioria simples de seus membros. Ou ainda, o próprio presidente da República. Isso é somente para propor a emenda. Para ela ser aprovada, discutida e votada 2 vezes em cada casa, aprovada por maioria qualificada, 3/5 dos seus votos. Uma Constituição rígida, portanto, vou interromper o compartilhamento para voltar à tela. Uma Constituição rígida é aquela que tem um processo de alteração, difícil, rígido por isso. Jusemir nos pergunta: o povo, a população pode propor uma emenda à Constituição? É isso, Jusemir? Você está me perguntando? Olha, cara, eu vou te dar uma resposta, Jusemir. Com base numa questão que foi cobrada no concurso da magistratura do Ceará. Salvo engano, do estado do Ceará. A questão foi bem interessante. Ela perguntava o seguinte: se... Eu vou tentar trazer mais para a nossa realidade, mas a ideia seria a seguinte. Posso sim, João. Ó, artigo 60... Ops, está escrevendo. Artigo 60, incisos 1, 2 e 3. São os que podem propor uma emenda à Constituição. Isso, Paulo Henrique. Isso. A professora, nossa Constituição, quanto à estabilidade, ela é rígida, né? Rebeca. Podemos dizer que, inclusive, ela é super rígida. Tem uma Constituição super rígida. Dada a grande dificuldade de operá-la. Mas eu queria responder à pergunta de Jusemir quando ele interpela o seguinte: o povo pode propor uma emenda à Constituição? O povo pode propor uma emenda à Constituição? Pessoal, quem tiver com o áudio aberto, fecha por gentileza. Tem uma menininha aí, viu? Tem uma menininha, tem uma menininha. Pronto. Ó. O povo pode propor uma emenda à Constituição? Essa seria a pergunta. E essa pergunta, ela teria 2 respostas possíveis. Se fosse uma questão, Jusemir, de múltipla escolha, A, B, C, D, E, as questões fechadas, A, B, C, D, E, a resposta é, vou colocar aqui, não. O povo não pode propor uma emenda à Constituição. Não pode haver PEC, que é uma proposta de emenda à Constituição, por iniciativa popular. Ou popular saiu escrito errado. Então, não pode nascer uma proposta de emenda à Constituição por iniciativa popular. Por que não? Resposta. O artigo 60 traz quem pode propor. Está escrito lá, pô, no artigo 60, incisos 1, 2 e 3. E só são esses que podem fazer a propositura. Ninguém mais. Ninguém mais. Pronto. Só que, quando você faz uma interpretação sistêmica da Constituição, eu posso encontrar uma outra resposta. Essa eu acho interessante. Ela é, diria assim, didática, de uma boa interpretação. Para uma outra possível resposta, se o povo pode ou não propor emenda à Constituição, eu teria que usar o artigo 1º
parágrafo único, somado ao artigo 14, também da Constituição. Então, não, eu acredito que o povo pode propor. Quem pensar assim, tem que usar esses dois artigos. Por quê? Porque o artigo 1º, parágrafo único, vai dizer assim: todo poder emana do povo, que o exerce direta ou indiretamente por representantes eleitos. Então, todo poder emana do povo, que o exerce diretamente. Pausa. E como é que o povo exerce o poder diretamente? De que maneira? Quando é que eu tenho exercício direto de poder? Aí eu leio o artigo 14. O artigo 14 diz assim: a soberania popular será exercida por plebiscito, referendo e agora iniciativa popular. Você tem que juntar os dois artigos. Se a soberania é exercida por iniciativa popular, e se todo poder emana do povo que o exerce diretamente, a iniciativa popular seria meio viável de se propor uma emenda à Constituição. Isso é uma interpretação que a gente chama de interpretação sistêmica, levando em consideração os múltiplos artigos da Constituição. É possível se interpretar dessa forma? Sim. Já houve alguma? Não. O que prepondera até então é a ideia de que o povo, projeto de lei de iniciativa popular, não será possível ou não seria possível. Bem, gente, mas eu dizia que nossa Constituição é rígida. E por que ela é rígida? Porque ela é difícil de ser alterada. Tem um processo dificultoso para você alterar a Constituição. Um processo exigente para você alterar a Constituição. Agora, o que é uma Constituição flexível? É aquela que você altera o texto de forma muito simples, como se fosse uma lei ordinária. Maioria simples altera o texto constitucional. A maioria simples, uma maioria muito sutil altera o texto de Constituição. Por sua vez, uma Constituição semirrígida ou semiflexível? Uma Constituição semirrígida ou semiflexível é aquela que tem alguns artigos ou parte de seu texto em que se exige um processo dificultoso de alteração. E temos uma outra parte em que o processo de alteração é muito simples, como se fosse uma lei ordinária. Quanto à extensão, ao tamanho de uma Constituição, ela ainda pode ser uma Constituição chamada de sintética, sintetizada, olha o meu gesto, sintética, ou uma Constituição analítica, mais ampla, como é o caso do nosso texto constitucional. Aí eu estou classificando as normas constitucionais. Bem, agora eu queria pegar, em função dessa parte do conteúdo, e abordar 2 ou 3 questõezinhas de nossa lista de exercícios que está no portal acadêmico da gente, tanto da FAM quanto da UNEF. Eu queria aí que você baixasse sua lista de exercícios. Se você puder fazer isso rapidinho, eu te agradeço. Eu vou baixar aqui também no meu próprio portal. Vou abrir aqui, vou baixar, e eu quero que vocês tentem responder comigo, viu? Veja aí se você consegue baixar rapidinho. Deixa eu colocar aqui minhas senhas.
Tá baixando aqui. Eu vou baixar o arquivo e vou também compartilhar esse arquivo em tela para quem por algum motivo não tenha conseguido baixá-lo. Eu até respondi isso hoje de tarde, porém eu fiquei com algumas dúvidas. Vamos lá, vamos tratar de sanear essas dúvidas. Quem foi que falou comigo? Foi Maria Natália. Pronto. Maria Natália, foi isso? Isso. Pronto. Ó. Vamos responder. Está agora quentinho, saiu do forno. Vamos responder a quinta questão dessa nossa lista. Deixa eu compartilhar a tela aqui, para quem não tenha, por algum motivo. É no Dominus, Andressa. É no Dominus. Desculpa, eu acabei não falando, não foi? Onde seria? Perdão. Adriana, no Dominus, viu? Vou compartilhar a tela aqui, para nós respondermos juntos. E eu já estava respondendo aqui a primeira. Estão conseguindo visualizar aí, gente? A quinta questão. Me dá um sinal de fumaça aí para eu saber se vocês estão conseguindo. Sim, professor. Pronto. Vamos lá. A Constituição da República é rígida. Por quê? Contém cláusulas pétreas. B. A elaboração de emendas à Constituição envolve procedimentos e requisitos específicos que tornam a modificação do texto constitucional mais difícil, que é a alteração da legislação ordinária ou complementar. É necessário maioria qualificada para realizar a alteração do texto constitucional. O exercício do poder constituinte decorrente restou limitado ao período de revisão constitucional. E aí, meus colegas, em alto e bom som, qual seria a proposição verdadeira no sentir de vocês? Letra B? Letra B. Limitada e aplicabilidade imediata. Letra A, professor. Letra A. Letra C. Procedimentos que tornam a justificação de texto constitucional. Letra C, professor. Infraconstitucional. Eu gostaria de perguntar o seguinte. Quem acha que é a letra A aqui, por favor, fale só eu, para eu sentir esse eco. Eu, Jusemir. Eu, mais alguém? Letra A. Eu, tem um eu fraquinho. Surgiu aí. Eu, Maria Paula. Quem acha que é a letra B de bola? Se quiser escrever aí do lado. Eu acho. Eu. Não bagunça. E quem acha que é a B e a C? Fica onde aí? Quem acha que é a letra C? Letra C. Eu. Beleza. Letra C parece que não tem quase ninguém. Letra D de dado, alguém? Na realidade, professor, eu acho que não tem só a primeira resposta. Porque tem que ter um quórum qualificado também, se não me engano. Alguém acha que é a letra D? Tem escrito aí? Olha, vai ter que fechar o áudio. Deixa aí os áudios. Fechando os áudios. Pronto.
Alguém que queira escrever aqui no chat, letra D de dado, alguém? D de dado? Não? Para não perder o costume. Quem não acha nada, tem nada a ver com isso. Por mim, não é comigo. Fale agora o caso para sempre. Só para saber mesmo. Pois bem, meus colegas, observem aí. Observem. A Constituição ela é rígida por quê? Contém cláusulas pétreas? Não. Uma semi-rígida ou semi-flexível pode ter cláusulas pétreas. Ela é rígida porque a elaboração de emendas envolve procedimentos e requisitos específicos que tornam a alteração, a modificação do texto mais difícil, mais dificultoso que a alteração de uma lei ordinária ou uma lei complementar? Sim, por isso que ela é rígida. Ela é rígida porque é necessário maioria qualificada para realizar a alteração do texto constitucional? Não, pô. Porque eu posso, se eu só tivesse uma maioria, por exemplo, de 3/5, para mudar a Constituição brasileira, 3/5. Por isso ela é rígida? Não. Só seria um ponto, algo a mais. Mas a nossa, imagine, além de existir uma maioria de 3/5, exige que seja discutida e votada 2 vezes em cada casa, proíbe que uma emenda rejeitada possa voltar a ser discutida na mesma sessão legislativa. Só quem pode propor são 3 legitimados. Só quem pode propor uma proposta de emenda, fazer a proposta de emenda. Em situações de intervenção federal. Em situações de intervenção federal. Não é situação para dificultar, professor? Para dificultar? Não acaba sendo para dificultar? É justamente esse o ponto. Ela é difícil de ser alterada porque ela não quer uma alteração a cada 2 meses, a cada 3 meses, porque isso pode criar uma insegurança jurídica. Uma alteração de muitos artigos de vez, 20, 30 artigos de vez. Por isso, uma série de obstáculos e dificuldades. Compreenderam, gente? Vou além. Vou agora à primeira questãozinha nossa. Vou diminuir aqui um pouquinho. Palmas para a turma da letra B aí que acertou. É letra B. Isso. E acertou, meus parabéns. E o ponto? Oi? E o ponto? Um abraço. Um abraço. Um café expresso. Eu tenho um bocado aqui no escritório. Abraço só virtual. Nem abraço. Ofereça café expresso para turma que acertou, não, que vai sair cara a conta, viu? Vamos lá. Tem que mandar um ponto final lá no chat, lá, mandar um ponto final, professor. Vamos ver. Vamos aqui pegar essas outras questões. Deixa eu voltar para o chat. Com relação ao tema, dá para visualizar a primeira questão, gente? Sim. Sim. Vamos lá. Com relação ao tema, poder constituinte emenda à Constituição, analise as afirmativas a seguir. A proposta de emenda constitucional exige um quórum qualificado para sua aprovação. A emenda constitucional será considerada aprovada após discussão e votação em 2 turnos pelo Senado Federal, devendo obter 3/5 dos votos dos seus membros em cada turno de votação. Verdadeiro ou falso essa primeira afirmativa, gente? Falso. Falso, porque acho que vai ser o Senado Federal. É o Congresso. Falso? Quem vai salvar a turma? Quem considerou verdadeiro? Quem considerou verdadeiro? Quem vai salvar a turma? Fale aí, fale. Se manifeste. Fale. Para mim é verdadeiro, vá, salve a turma. Para mim era verdadeiro. Não, ela é falsa mesmo, é só para brincar. Senado Federal. Ela é falsa mesmo. Se fosse o Congresso Nacional, estaria certo, né, professor? Aí está uma pegadinha, viu? Senado Federal. Por que ela é falsa? A proposta de emenda constitucional exige um quórum qualificado para sua aprovação. Tá certo. Até aí.
A emenda constitucional será considerada aprovada após discussão e votação em 2 turnos pelo Senado Federal. Peraí. Em cada uma das Não câmaras tem que passar por cada casa, não, é? Cada uma das casas. Vocês entenderam, gente, o que eu disse? Deputados. Vamos lá. Segunda afirmativa. São temas que não podem ser objeto de proposta. Professor, Hã? tem que. Essa primeira. Esse primeiro enunciado. Tá falso porque tem que ser pelo Senado e pelo Congresso, né? Não, esqueça Congresso. Pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Ah, sim, entendi. Viu? Pronto. Vamos lá. Pode interromper, viu, gente? Porque às vezes eu passo aí voando rápido. Vamos lá. São temas que não podem ser objeto de proposta de emenda constitucional que os pretenda abolir. A forma federativa, os direitos e garantias, a separação dos poderes, o voto direto, secreto, universal e periódico e as regras constitucionais relativas ao controle de constitucionalidade. Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. E aí, verdadeiro ou falso? O quinto não existe. Falso. Falso, professor. Ela é falsa. Falsa porque... É tendente a abolir, não pretende abolir. E esse inciso quinto aí não existe. Não por isso. Ela é falsa porque não existe o item 5, as regras constitucionais relativas ao controle de constitucionalidade. Sim. Essa última não é cláusula pétrea. As outras são. Agora, se concentre que você vai conseguir acertar, viu? Se concentre. A matéria constante de proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa. O que é a mesma sessão legislativa? No mesmo período de um ano. Verdadeiríssima. Verdadeiro. Verdadeira. Vamos lá. Vamos seguir um pouquinho mais. Questão 2. Vamos responder juntos. Eu gosto de pegadinha, viu, professor? É assim, ó. O que parece pegadinha agora, quando a gente responde várias questões, várias, vai ficando fácil. A gente vai apurando o nosso olhar, vai apurando nossa leitura, viu? Tudo que é muito novo, a gente não percebe no primeiro momento, viu, gente? Qual foi o erro do enunciado 2, por favor? Repete aí. O erro do enunciado 2. Não, aquele item 5, as regras constitucionais relativas ao controle de constitucionalidade, não é cláusula pétrea. Não está no... Se não tivesse o item 5, seria verdadeiro, entendeu? Mesmo dizendo que pretende abolir o direito? Não poderá ser proposta de emenda aquela que os pretenda abolir. Pretender está como sinônimo de tendente a. Tá. E aí não estaria ruim, não estaria errado, entendeu? Vamos lá. A respeito do poder constituinte... Oi? Tem alguém perguntando no chat se tem alguma exceção nessa afirmativa 3. Tem uma pessoa perguntando... Deixa eu olhar o chat aqui, peraí. Que aí eu já ajudo melhor. Tem. Professor, tem alguma exceção a essa afirmativa 3? Ó, tem algo bacana, mas que se aplica não a necessariamente PECs. São leis ordinárias e leis complementares. É quando o Congresso Nacional se reúne e, por maioria absoluta de votos, requisita o retorno daquela proposta rejeitada ou havida por prejudicada no período ainda da mesma sessão legislativa. Não é o comum, mas poderia ocorrer para leis ordinárias e complementares. Viu, Arthur? Voltando à nossa lista. Ó, vamos lá. A respeito do poder constituinte derivado, assinale a afirmativa incorreta. A incorreta. O procedimento que deve ser adotado para a reforma do texto constitucional
está necessariamente previsto na própria Constituição. Vou ler Correto. todas. Isso, concordo. Vou ler todas, mas eu quero a incorreta, né? A aprovação de uma emenda constitucional depende dos votos favoráveis de 3/5 dos membros de cada casa do Congresso Nacional, obtidos em 2 turnos de votação em cada uma delas. Correto. Verdadeira. As chamadas cláusulas pétreas da Constituição estabelecem limitações materiais ao poder constituinte derivado. Falso. Verdadeira. É vedada a aprovação de emenda constitucional que altere o regime constitucional da Previdência Social, tal como instituído no artigo 201 e seguintes da Constituição. Falso. Então, essa que você vai marcar? Falso. Eu marco essa. Eu marcaria essa. Eu também marcaria essa, concordo. Previdência Social, gente, toda hora está mudando. Lembra? Está dizendo Exatamente. que é vedada a aprovação de emenda que altere Previdência. Toda hora altera, pô. Não se veda, se permite. Então, a D que você já marcaria como incorreta. E a letra E? Professor, Oi? só não poderia haver alteração se fosse cláusulas pétreas? Não entendi. Repete para mim. Só não poderia haver alteração se fosse cláusulas pétreas? Ó, a alteração, se for no sentido de acrescentar, de abolir, nunca. A letra C, ela diz assim, as chamadas cláusulas estabelecem limitações materiais. Então, dá um limite a quem vai reformar a Constituição. Isso é verdadeiro, entendeu? Sim. E a letra E, para a gente confirmar se é verdadeira, norma aprovada pelo Poder Constituinte derivado, está sujeita ao controle judicial de constitucionalidade. Essa letra E vocês não estudaram ainda, viu, gente? É para o segundo bimestre. Está verdadeira porque uma emenda pode ser verificada depois se ela é constitucional ou não. Não é porque é emenda à Constituição que a gente não vai tentar verificar se ela está correta ou não. A gente verifica também. E isso se chama de controle de constitucionalidade. Vamos lá. Essa aqui, ninguém pode errar. Olha, se um de vocês errar, eu não sei nem o que eu faço. Diga. Uma dúvida, o artigo 60 da Constituição pode ser proposta de emenda constitucional? O artigo o quê? O artigo 60 da Constituição. Sim. Pode ser proposta de emenda constitucional? Não, é um limite implícito. Quem está me perguntando? Jonatas. Jonas, pergunta muito bacana, muito inteligente. O artigo 60 é uma cláusula proibitiva implícita, é um limite implícito. Porque se eu derrubar o artigo 60, eu acabo com todas as cláusulas pétreas, eu acabo com tudo, se eu pudesse alterar o próprio artigo 60. Entendeu, Jonas? Não tem um artigo dizendo assim, o artigo 60 não pode ser modificado. Mesmo não tendo isso expressamente, a gente entende que é um limite implícito. Compreendeu? Positivo. Eu dizia, valeu, Jonas. Artigo. Questão 3. O poder constituinte originário tem por características C. Incondicionado e restrito, o originário. Correto. Permanente e limitado. Primário e condicionado. Autônomo e restrito. Ilimitado e transitório. Qual a verdadeira, gente? Eu acho que a letra B. Permanente e ilimitado. Eu acho que seja a letra A, incondicionado e restrito. Ele é incondicionado e ele letra A. restrito. Compreendeu? O originário. O Então, a originário. anotação que eu fiz na aula passada está errada, que aqui está ilimitado e permanente. Oxi.
O originário, é isso mesmo. Ele não é. O poder constituinte, ele não é o originário limitado. Se ele quiser estabelecer pena de morte agora, ele pode? Pode. A única divergência doutrinária, eu não vi quem me falou, mas a única divergência doutrinária em relação ao ilimitado do poder constituinte originário é o chamado princípio da vedação ao retrocesso, de que as conquistas humanas e tal não podem ser esquecidas. Eu não poderia, por exemplo, estabelecer na nova Constituição a escravidão, o retorno à escravidão, entendeu? Mas sobre quaisquer assuntos que eu queira tratar, construir o novo, isso é ilimitado. Compreendeu? Vamos lá. Questão 4. Olha que questão boa de ser respondida. A3 vai ser qual a alternativa, professor? Deixa eu voltar só para ver. Ele é incondicionado e ele é irrestrito. Vamos lá, lembrar agora um pouquinho de classificação das normas constitucionais, normas de eficácia plena, contida e limitada. Gente, vamos responder? Vamos ver aqui a certa. Professor? Uhum. O senhor pode me repetir a questão 1 e a 2, que eu não podia acompanhar? Gabarito, você fala? É. Com relação ao termo poder constituinte, então, A1, só a 3 verdadeira. Só 3 verdadeira. Letra C. E, a respeito do constitucional, a incorreta. Incorreta, a letra D de dado. É na 2. Tá bom? Pronto. Certo. Bom. Vamos lá. Questão 4. Aponte a seguir a alternativa que se constitui em norma constitucional considerada pela doutrina como de eficácia limitada. Gente, o que é uma norma limitada? Não ouviram, não. A norma de eficácia limitada, professor. Isso. Ela depende de uma outra norma infraconstitucional para que ela passe a surtir efeito. Ela está prevista no texto constitucional. Show de bola. Comprova conforme lei. Aí ela fica com a eficácia pendente. Na realidade, depende de uma norma regulamentadora também, não é isso? Isso. Vamos lá. Diante desse conceito relembrado, o que é limitado aqui? Essa é uma excelente questão. A lei... rapidinho. O que foi que a questão fez? Pegou 5 partes da Constituição, 5 artigos, e colocou aqui para a gente ler. E disse, um desses 5 artigos é limitado. Qual desses artigos é limitado? A lei disciplinará a remoção ou a permuta de juízes dos tribunais regionais federais e determinará a sua jurisdição e sede. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Contida. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. E são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Colegas, qual proposição vocês acham que seria? Coloque no chat, para não precisar abrir o áudio. Qual dessas proposições você acha que é verdadeira? Simone, letra A, Laércio, B, Arthur, A. Ítalo justificando a resposta. Tiago, B. Maria Natália, D. B. A. D de dado. Mais alguém para se manifestar? Não? Beleza. Vou voltar aqui a nossa questão. Lorena, B. João, A.
Beleza, beleza. Vou explicando aqui. Eu vou eliminar logo algumas. Está eliminada a letra E. São poderes da União independentes e harmônicos. Isso é uma norma plena. Isso é uma norma plena, já está fora. A letra C é o exemplo que eu utilizo para exemplificar, é o exemplo que a gente usa para demonstrar que é uma norma contida. Ninguém será privado por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófico-política. Da mesma forma, eu elimino a letra B. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas às qualificações profissionais que a lei estabelecer. Enquanto não vier a lei, você exerce livremente. A letra B e a letra C são normas que podem sofrer uma redução, mas elas são muito fortes, são normas contidas porque elas podem sofrer uma restrição. Nos sobraria a letra A ou letra D de dado? Letra D diz: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei determinar, fixar. Enquanto não houver essa lei, o filho do filho do filho do filho do filho do filho, sem fim, meus colegas, vai continuar recebendo direitos autorais. A lei já surgiu, viu? A lei, inclusive, diz que é de 70 anos a transmissão dos direitos autorais. E depois? 70 anos contados de 1º de janeiro do falecimento do autor por 70 anos sequenciados. E depois dos 70? Então, a verdadeira, por ser uma norma limitada, é a letra A. O juiz ele tem direito a uma remoção, uma permuta. Ele quer sair de um TRF, Tribunal Regional Federal, aqui da primeira região, quer que Bahia, Goiás e tal, e o cara quer ir para a 5ª região ou a 6ª região, onde ele tem família. Ele pode participar de uma remoção ou uma permuta. Mas ele só vai poder fazer isso quando nascer a lei. A lei vai disciplinar como é que ele vai ser removido ou permutar. Permutar, trocar de lugar de uma justiça federal para outra. Enquanto não vier essa lei, os juízes têm o direito, mas não conseguem usufruir. Letra A é uma norma limitada. Sugestão, gente. Sugestão é: releia a questão, tente compreender cada uma das proposições. Só que antes de fazer isso, revise o conteúdo do que é uma norma plena, contida e limitada. Tá bom, gente? Professor? Oi. Se possível, explique um pouquinho mais. Por que não é a letra B? Letra? Letra B. D de dado? A letra B de bola. B de bola? Porque aí fala do exercício do ofício profissional. Ou seja, ela não é limitada, porque se não tiver a lei, o sujeito pode desenvolver aquele ofício até a lei assim exigir, é isso? A letra B diz assim: é livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Enquanto não surgir uma lei estabelecendo exigências, você vai exercer qualquer trabalho, ofício ou profissão livremente. Quando a lei surge, vai limitando o seu direito de trabalhar, ou seu ofício ou sua profissão. Exemplo, não sei se vocês sabem, mas o professor de educação física não precisava ter formação acadêmica superior. Meu professor Lopes, eu estudei no Colégio Pequeno Príncipe, aqui em Feira de Santana, ele não tinha, à época, ensino superior em educação física. Não era uma exigência. Quando nasceu a exigência para que o professor de educação física, nas academias e tal, tivessem a licenciatura ou bacharelado em educação física, aí eles foram limitados. Enquanto não existia a lei, meu irmão, o cara era um jogador de futebol,
virava professor de educação física. Ele era um professor de artes marciais, ele poderia virar um professor de educação física. Não existia uma limitação. Compreenderam? Então, a norma da letra B ela é contida porque ela pode sofrer uma redução. Vamos lá. A questão 4. Oi? Eu tinha perguntado, eu acho que o áudio ruim não deu para entender. Quando acaba os 70 anos que a lei permite a transmissibilidade dos direitos autorais aos filhos, para quem vão esses direitos? Direito público. Para mim, para você, para todos nós. Cai em deixa de se pagar pela redução do conteúdo. Aí você pode tirar xerox do livro, criar uma peça de teatro baseado no livro, fazer um filme baseado no livro. Entendeu? Obrigado, professor. Nada. Questão 4. As normas... Peraí, rapidinho. Sou eu. Com relação a que... Desculpa, eu vou estar voltando, mas eu fiquei encabulada e com relação ao quê? Peraí, rapidinho. Em relação à questão 3. Peraí, rapidinho. Só fala um pouquinho mais devagar. Com relação... A questão 3. Eu voltei, eu fui olhar tanto no esquema que o senhor fez e entregou, que o senhor colocou lá no portal, quanto as anotações que eu fiz. Você vai olhar tanto o quê? Eu fui olhar no meu portal o esquema que o senhor colocou lá e as anotações da semana passada. Certo. E tinha aqui as características do poder constituinte originário, ele era ilimitado e permanente. Tinha esses dois tópicos. Certo. E aí, agora, na questão, está falando que ele é incondicionado e injustificado. A questão está falando o quê? Que é a letra A. Isso, correta. Sim, mas eu quero saber o porquê não é a letra B. Porque no esquema e na aula passada o senhor falou que era a letra B, no caso. Mas no nosso esquema tem dito que o poder constituinte originário é limitado ou ilimitado? Ilimitado e permanente. Pronto. E por que você quer que seja a letra B? Se a letra B diz que é limitado. Ilimitado. Não, a letra B tem lei. Lei? Desculpa, por isso. O que é que tá aparecendo para mim que estava o ilimitado, entendeu? Desculpa. Não, eu entendi mais ou menos, entendeu? Aqui na minha tela tá aparecendo I na frente do L, entendeu? Não sei se deve ser tudo. Não, lei, limitado. Ah, ok, desculpa. Nada, mas desculpa, gente. Vamos lá. As normas constitucionais de princípio institutivo, as normas constitucionais de princípio institutivo são as normas limitadas. As normas limitadas são de eficácia plena e aplicabilidade imediata e integral, de eficácia contida e aplicabilidade imediata e não integral, autoexecutáveis, não bastantes em si, ou nenhuma das alternativas. O que é que vocês acham? Não bastantes em si. Show de bola! Show de bola! Não bastantes em si. Por quê? Porque a norma limitada, olha, norma de princípio institutivo é norma limitada. E a norma limitada não basta em si mesma. A pergunta é, por que ela não basta em si mesma? Ela precisa de uma outra norma que a regule para ela entrar em vigor. Pronto, show de bola. Queria ter um filho assim. Exatamente. Me adote, professor, para o senhor gastar muito. Bem, vamos lá. Questão 6. No título referente à ordem social, o Constituinte dispôs o seguinte: o Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa,
a capacitação científica e tecnológica e a inovação. Considerando-se a classificação das normas constitucionais quanto à sua eficácia, é correto afirmar que tal dispositivo é uma norma plena, contida, exaurida, autoexecutável ou programática? Ela é programática, professor. É também uma norma de eficácia limitada. Exatamente. Show de bola de novo. É programática, olha os verbos, promoverá, incentivará, são programas, são objetivos que se tentará alcançar. E para arrematar, de acordo com o artigo 144, parágrafo 8º, os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção dos seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Considerando a classificação das normas constitucionais quanto à aplicabilidade a partir do referido preceito, se obtém uma norma constitucional de eficácia, ela é plena, ela é limitada, ela é contida, delegada ou mandamental? Limitada e aplicabilidade imediata. Limitada. Letra B, de bola. B de bola. Exatamente. Letra B de bola. Coleguinhas, ó. Deixa eu abrir minha câmera aqui. 2 segundos só. Pronto. Colegas, enfim, eu vou só colocar uma última lista de exercícios para vocês poderem responder em casa, com mais calma, outras questões para irem se familiarizando. E queria pedir desculpas de mais uma vez, ter que terminar a aula um pouco mais cedo. Hoje vou me reservar um pouquinho também para a família. Obrigado pela paciência, obrigado pela compreensão. Estou aqui à disposição de eventuais dúvidas, sugestões, o que vocês trouxerem, para que a gente possa sempre acrescentar e melhorar no exercício do nosso magistério, da nossa docência com vocês. Tá bom, gente? Grande abraço, obrigado aí mais uma vez pela parceria, viu, pessoal? Uma boa noite. Mais uma vez, parabéns. Boa noite, professor. Deus abençoe. Parabéns, professor. Boa noite. Obrigada pela aula. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Parabéns. Boa noite.